situações extremas e inimagináveis podem acontecer. Você pode de uma hora para outra perceber que precisa sair de casa às pressas e não consegue pegar suas seeds, como aconteceu, por exemplo, agora na tragédia recente do Rio Grande do Sul. Ou daqui a pouco o país onde você mora se transforma numa ditadura e você quer ter certeza que sempre vai ter acesso ao seu Bitcoin, mesmo que tentem confiscar ele de você. Por essas e outras, que guardar as seeds no seu cérebro pode ser uma camada extra de segurança que garante que você sempre vai ter acesso ao seu Bitcoin. Eu sou a Carol, cofundadora da Área Bitcoin. Se você quer aprender tudo sobre Bitcoin, do básico ao avançado, estratégia de aporte, como guardar com segurança, no Bitcoin Starter você aprende tudo isso e muito mais. O link está aqui na descrição do vídeo e eu vou mostrar 2 formas de como você pode armazenar suas seeds na sua cabeça. Essa aqui é a minha seed phrase, as palavras que dão acesso ao meu saldo de Bitcoin. Eu decorei essas palavras para nunca mais perder o acesso ao meu Bitcoin. E eu posso provar. Deixa eu tapar aqui meu olho para você ver que eu não tô lendo em lugar nenhum. Ó, seed, diet, elevator, expire, curious, sniff, rack, expand, erosion, bridge, fit member. Então, a grande vantagem de ter decorado a minha seed é que ninguém pode roubar o meu Bitcoin da minha cabeça. Tá ok, essa aqui não é a minha seed de verdade, né? O ponto é explicar que se você tiver armazenado seu Bitcoin em uma hardware ou software wallet, essa é a carteira que guarda essas palavras que dão acesso a todo o seu saldo em Bitcoin. E tudo bem, inclusive as hardware wallets são uma forma segura de armazenar suas seeds. Decorar seeds não é melhor do que ter no dispositivo físico, é um complemento. Afinal, se você esquecer ou simplesmente bater com a cabeça e tiver algum tipo de amnésia, você acaba perdendo acesso a seu Bitcoin. Por isso que decorar seeds não é uma substituição a hardware, ao papel, com as suas seeds anotadas ou a uma Meta Wallet. É um complemento para caso você perca ou não consiga levar com você as suas seeds numa situação de emergência. Dá um pouco mais de tranquilidade e também significa que é ainda mais difícil que seu Bitcoin seja confiscado de você. Bitcoin já é uma tecnologia de liberdade, é difícil alguém tirar os seus Bitcoins de você se você faz a própria custódia de forma segura e guarda bem as palavras, mas tentarem vasculhar sua casa em busca das suas seeds, é só destruir o papel ou o dispositivo e lembrar das suas palavras na sua cabeça. E se você é um ativista político e precisa sair do país porque algum autoritário resolveu encrencar com você, no aeroporto podem apreender a sua hardware wallet e também vasculhar por qualquer papel na sua mala com palavras ou QR codes que se pareça com uma seed. Mas na sua cabeça, eles não conseguem revirar. Isso é até um pouco louco porque me lembra o criador do Terra Luna, do Won, que foi apreendido no aeroporto com uma Trezor no fiofó. Imagina para sair do país com uma Trezor no fiofó. Se bem que ele mereceu que encontrassem esse tesouro perdido, né? Ele deu um golpe num monte de gente com o colapso da shitcoin que ele criou. Recentemente também teve o caso parecido de um cara que inseriu barras de ouro pesando quase 2 quilos nesse mesmo lugar e foi pego no aeroporto da Índia. Isso só mostra como não é fácil transportar a sua riqueza de um lugar para o outro, ainda mais em situações em que você precisa proteger a sua soberania e liberdade. E isso não é crime nenhum. Na guerra da Ucrânia e Rússia, muitos refugiados da guerra só conseguiram salvar parte da sua riqueza porque fugiram com Bitcoin num pendrive. Suas casas, ativos e contas foram bloqueados pelos governos russo e ucraniano e as pessoas ficaram sem nada e super vulneráveis à guerra. Então, ter as seeds decoradas é algo que está sempre à mão para você usar e também está muito bem escondido. Bom, eu vou mostrar aqui 2 formas de memorizar suas seeds. A primeira é criando uma lógica por trás das palavras, criando uma história. Vou mostrar como é que eu decorei essas palavras que eu mostrei no início do vídeo. E a segunda é através de um mecanismo chamado Border Wallets. Memorizar uma lista de palavras aleatórias é difícil por si só. Por isso que a forma mais fácil de fazer isso é criando associações. Então, criar uma história visual que vai te ajudar a lembrar das palavras. E essas aqui, então, são as 12 palavras que eu gerei na Sparrow Wallet que eu mostrei no início do vídeo. Você pode usar mais palavras, 18, 20, 24 palavras, mas quanto mais palavras você usar, mais difícil de decorar. Então, sit, diet, elevator, expire, curious, sniff, rack, expand, erosion, bridge, fit, member. Essas são as palavras que eu criei e que eu vou criar a história aqui nesse vídeo. A maioria das seeds, elas são geradas pelas carteiras em inglês. Eu espero que no futuro as carteiras também consigam dar a opção de gerar seeds em português ou outras línguas. Mas por enquanto, a maioria gera em inglês e é por isso que é mais fácil decorar se você sabe um pouquinho do que cada palavra significa. Então eu vou pensar aqui uma história que eu possa visualizar a ordem em que cada palavra aparece. Isso é bastante importante. A ordem das palavras também importa na hora de recuperar o saldo. Então tem que ser na ordem correta. Por isso que uma história ajuda a criar
criar essa ordem de eventos. Então, tentando achar um sentido aqui nessa lista de palavras, me parece que é uma pessoa trabalhando meio louca de fome, sabe? Então, eu vou criar uma sequência de eventos encadeados que refletem as minhas palavras. Uma historinha para me ajudar a lembrar. Olha a história louca que eu criei. A primeira palavra é sit, assento. Então eu tô visualizando aqui uma pessoa sentada em uma cadeira e a palavra sit, bem grande, escrita na cadeira. A segunda palavra é diet. Aí eu começo a visualizar a pessoa bebendo um refrigerante diet. A terceira palavra é elevator, elevador. A pessoa então levanta do assento, onde ela tá bebendo um refri diet e vai até o elevador. A quarta palavra é expire, ou expirar. Então a pessoa estava ali sentada, bebendo um refri diet, foi até o elevador. Respirou fundo, inspirou e expirou. A quinta palavra é curious. Então a pessoa sentada, bebendo refri diet, Foi até o elevador, inspirou e expirou forte. e ficou curiosa quando sentiu um cheiro. E a sexta palavra é sniff, cheirar ou farejar em inglês. Então a pessoa estava sentada, bebendo um refri diet, foi até o elevador, expirou fundo, ficou curiosa com o cheiro que ela sentiu. Farejou o ar para ver se descobria que cheiro era aquele. E a sétima palavra é rack, estante. Então a pessoa estava sentada, né, bebendo um refri diet. Foi até o elevador, expirou fundo, ficou curiosa com o cheiro que sentiu e farejou. Mais uma vez percebeu que o cheiro vinha da estante, do rack. A oitava palavra é expand, expandir. Então a pessoa estava sentada, bebendo um refri diet, foi até o elevador, expirou fundo, ficou curiosa com o cheiro que sentiu, farejou o ar, viu que o cheiro vinha da estante e aí ela sentiu Fome, a fome expandir por dentro dela, da barriga dela. E a nona palavra é erosion, erosão. Então a pessoa estava sentada, bebendo um refri diet, foi até o elevador, expirou fundo, ficou curiosa com o cheiro que sentiu, farejou o ar, viu que vinha da estante, né? e ela sentiu fome, ela sentiu a barriga dela expandir e causar uma erosão no estômago. A décima palavra é bridge, ponte. Então a pessoa estava sentada no assento ali na cadeira, bebendo um refri diet, foi até o elevador, expirou fundo, ficou curiosa com o cheiro que sentiu, farejou o ar, viu que vinha da estante, ela sentiu uma fome absurda expandir pela barriga dela, causar uma erosão no estômago. Tanto que ela precisou fazer uma ponte para passar. Tá ficando cômica essa Cid, de circo. A 11ª palavra é fit, caber. Então a pessoa estava sentada, bebendo um refri diet. Foi até o elevador, expirou fundo, ficou curiosa com o cheiro que sentiu, farejou o ar, viu que vinha da estante, aí ela sentiu fome, uma fome absurda daquele cheiro que ela sentiu, e viu o estômago dela expandir pelo seu ser e causar uma erosão no estômago, tanto que ela precisou fazer uma ponte pra passar. Mas aí, ela lembrou que precisava ser fit. E aí, finalmente, a 12ª palavra, que é member, ou seja, membro. Então, a pessoa estava sentada, bebendo um refri diet, foi até o elevador, expirou fundo, ficou curiosa com o cheiro que sentiu, farejou o ar, viu que vinha da estante, e aí veio a fome desgraçada que expandiu pela barriga dela, causando uma erosão no estômago, tanto que ela precisou fazer uma ponte para passar. Meio exorcista essa fome, né? Mas aí ela lembrou que ela precisava ser fit e resolveu virar um membro na academia ao lado do escritório. Ufa! Tá aí todas as palavras. Sit, diet, elevator, expire, curious, rack, expand, erosion, bridge, fit, member. Mas o curioso é que, de fato, ao criar essa história maluca, eu fui decorando. E agora, toda vez que eu penso nela, eu lembro de cor cada palavra, né? Com muito mais facilidade do que no início, que eram só as palavras soltas. Então, a história também ajuda a seguir a ordem das palavras, porque cria uma lógica entre elas. Então, é óbvio que durante o processo fica um pouco repetitivo, meio aquela musiquinha da véia afiar, sabe? Mas esse é o ponto, ser algo com uma lógica que faça sentido e, ao mesmo tempo, tem que ser uma pitada inusitada para que você lembre da história com mais facilidade. Até porque não é indicado que você selecione as palavras e tente criar uma história com elas. Tem a chance de você perder a entropia, né? A aleatoriedade na geração das suas palavras de recuperação da sua carteira. Por isso é melhor a carteira gerar de forma aleatória e depois você cria essa história, ou você cria sua própria entropia jogando dados ou uma moeda, não criando uma história e depois pincelando as palavras. Mas tem um outro mecanismo que também ajuda a decorar seed, que se chama Border Wallets. A tradução seria carteiras entre fronteiras. Elas foram especialmente criadas pensando nas pessoas que precisam sair dos seus países às pressas por alguma questão humanitária e conseguirem levar facilmente seus bitcoins junto com elas. Então, de acordo com a Agência de Refugiados das Nações Unidas, até o final de 2021, 89,3 milhões de pessoas foram deslocadas à força no mundo todo. E para um grande número dessas pessoas que fogem das suas casas, elas conseguiram levar só uma mochila com poucos pertences e basicamente a roupa do corpo. O transporte de qualquer valor é um desafio para não ser roubado e um risco também nessas situações. Por isso que o pessoal da Borrow Wallets criou uma forma mais fácil de decorar seed, através de imagens. Confesso que esse jeito talvez seja até mais fácil do que criar uma história doida que eu inventei, até porque alguns estudos mostram que a gente decora imagens muito mais fácil do que palavras soltas, né, de forma prolongada no cérebro. Então você cria uma Border Wallet a partir de um gerador de entropia fornecido por eles, cria uma imagem que você vai conseguir lembrar usando as palavras seeds.
Eles usam como exemplo o símbolo do Bitcoin para demonstrar. Então, se você decorar a posição do B ali, onde inicia a palavra nessa grade, você consegue recuperar suas palavras rapidamente. É só lembrar o símbolo e em que palavra na grade ele começa. Então, resumindo, tanto a história que eu inventei, história maluca, quanto o símbolo que você pode criar na Border Wallets, é bom revisitar de tempos em tempos para relembrar e não deixar a memória se apagar. Você pode adicionar uma passphrase também, caso queira ter ainda mais segurança nesse processo. Tudo vai do quanto você está confortável em usar esse tipo de ferramenta, né, o seu cérebro. E com o tempo, vai se tornando cada vez mais fácil relembrar e você pode simplesmente pensar na imagem ou na história e vai conseguir recuperar suas palavras na hora. Uma coisa óbvia, mas importante de lembrar, é não compartilhar isso com ninguém, não vai sair contando essa história pra todo mundo. Aí acabou com todo o seu esforço mental inicial. Então não escreve, não conta pra ninguém qual é a história, porque novamente, se alguém souber a sua frase semente, né, a sua seed, eles podem acessar e roubar os seus Bitcoin. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer aprender mais sobre como comprar, investir, poupar, armazenar Bitcoin com segurança no Bitcoin Starter, você aprende ainda logo mais, vai ter tutorial de como fazer uma Border Wallet na prática por lá. Te espero no grupo de alunos e nas aulas ao vivo. Até a próxima e opt out!